dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você possa ter um excelente dia na presença do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amados, nesta manhã, o resumo para nós desses versículos mostra, primeiramente, um servo que está esperando a resposta de Deus. Segundo, uma grandiosa resposta de Deus na vida desse servo. E terceiro, um grande contraste entre o soberbo e o justo. Amados, muitas vezes nós nos colocamos na mesma situação que o profeta Abacuque. Nós estamos na nossa torre de vigília, estamos apresentando a Deus as nossas necessidades, aquilo que nós desejamos muitas vezes. E é interessante que, como profeta aqui, nós muitas vezes ficamos esperando a resposta de Deus e parece que ela não vem. Mas olha que interessante, quando nós lemos o versículo 2, a resposta de Deus na vida do profeta Abacuque, dizendo que é para ele não desanimar, para ele continuar pregando o evangelho. E aqui ele usa até uma forma interessante, que ele diz que é para escrever em tábuas aquilo que Deus está dizendo para ele, e que as letras sejam letras grandes, que até quem passe correndo possa ler e entender aquilo que o profeta escreveu. E muitas vezes Deus está falando isso com as nossas vidas. Deus está pedindo para que nós sejamos esta carta aberta, que a nossa vida esteja realmente aberta para as pessoas que passam por nós, que nós nos relacionemos com ela, que ela possa ver em nós a beleza de Deus. E é para nós continuar confiando nesse Deus e sabendo que no tempo dele, ele vai apresentar as nossas necessidades, ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos. Mas o interessante é que no final desses versículos, Deus ele vai trazer um contraste aqui em relação ao soberbo e o justo. Ele vai falar que o justo, ele vai viver pela fé. Mas o soberbo aqui, ele apresenta algumas características que nós realmente podemos identificar na vida da pessoa que é soberba. Ela é orgulhosa no seu coração, o soberbo. Ele é pervertido na sua mente e ele é insaciável na busca das coisas. E nós podemos ver que o versículo 5 ele vai falar a respeito disso, que o soberbo ele nunca está contente com aquilo que ele tem, ele sempre está querendo mais e mais para a sua vida. Mas ao contrário disso, a palavra diz que o justo, ele vai viver pela fé. Viver pela fé, irmãos, é confiar naquilo que Deus tem para nós a cada dia. Viver pela fé é entender que Deus tem o melhor para cada um de nós. Por isso nós precisamos descansar no Senhor nesse tempo. Deus preparou esse tempo de pandemia, esse tempo de enfermidade, muitas vezes para nós aquietar o nosso coração, para nós sairmos da nossa condição de vida que nós vivíamos, de uma forma até atribulada, para nós podermos parar um pouco e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E esse tempo é um tempo onde nós devemos refletir, é um tempo onde nós devemos nos preparar, conhecendo a palavra, lendo a palavra, pregando o evangelho, mesmo em situação difícil como nós estamos vivendo hoje, que nós estamos longe muitas vezes de nos congregar com os irmãos. Mas uma coisa eu te digo, nós estamos perto do Senhor.
porque Ele é um Deus que nos assiste no nosso dia a dia. Por isso nós precisamos fazer como o profeta nos diz, né? Sermos justos e vivermos diante de Deus. Primeiro, nós temos que confiar na sua palavra. Segundo, nós temos que viver pela fé na sua palavra. E terceiro, nós precisamos nos libertar para poder entender aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas tudo isso é através da palavra de Deus. Que você possa ser um excelente multiplicador da palavra de Deus nesse tempo. Que você possa confiar no Senhor e que você possa descansar no Senhor nesses dias. Eu quero orar com você nesta manhã. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Deus, a vida dos meus irmãos. Senhor, Tu sabes, ó Deus, da necessidade de cada um de nós. Tu sabes das nossas angústias, Senhor Deus. Tu sabes daquilo que nós precisamos. Senhor, nós estamos apresentando as nossas queixas, apresentando as nossas necessidades diante de Ti. E assim como profeta, nós esperamos, ó Deus, a resposta do Senhor no tempo do Senhor. Por isso, ó Deus, que nesse tempo o Senhor possa fazer de nós verdadeiros, ó Deus, pregadores da Tua palavra, verdadeiros, ó Deus, verdadeiras testemunhas daquilo que o Senhor tem nos dado. Abençoa as nossas vidas, aquieta o nosso coração. Pai, eu te peço mais uma vez, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, os governantes, para que eles tomem decisões sábias ao nosso respeito. Abençoa, Senhor Deus, aquelas pessoas que se encontram no grupo de risco, que são os idosos, as gestantes, as crianças. Pai, cuida deles nesse tempo. Também, ó Deus, nós oramos pela vida dos pastores, que eles possam, ó Senhor, confiar em Ti. Saber que nesse tempo o Senhor tem conduzido o rebanho, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Abençoe também os missionários que estão espalhados sobre a face da terra, que eles possam descansar no Senhor nesse tempo e continuar pregando o Teu Evangelho, vivendo, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Abençoe também, ó Deus, a economia do nosso país. Senhor, que nós não venhamos a sofrer com tudo isso, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus que nos assiste em todo o tempo. Por isso, fica conosco e aquieta o nosso coração. Esta é a minha oração, o meu agradecimento ao Senhor em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos, guarde-os e livra-os de todo mal. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço ao Senhor. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor e que você possa desfrutar das maravilhas e da bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus o abençoe.